Eu tô estranho. Era um vingador? Talvez só em Guerra Infinita. Fala pessoal, hoje a gente aqui vai falar sobre APIs do Power BI dentro do próprio Power BI, né? Então é a nossa brincadeira do multiverso do Power BI, Power BI em todo canto hoje aqui no nosso canal. E a gente está chegando agora a 400 vídeos, esse é o 400. Então se você gosta desse conteúdo, dá o like, se inscreve aqui ó, no cantinho da sua tela, para que você possa receber as informações de novos vídeos que estão chegando aqui para você, seja de Power BI, de SQL, de Azure, de Oracle, né? A gente tem Oracle aqui no canal. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa brincadeira, a gente vai utilizar aqui um cara chamado Service Principal. O que é o Service Principal? É um usuário que vai se conectar ao Power BI como se fosse um usuário nosso. Por que eu não uso um usuário para conexão? Porque o próprio usuário do Power BI vai ter a sua senha específica, sem ter que guardar a senha de um usuário específico da tua rede. E isso é extremamente importante para a segurança do teu projeto, porque esse usuário que a gente vai criar, ele só tem permissão de leitura nas APIs. Então aqui dentro da minha tela, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o portal da Microsoft, da Azure, portal.azure.com. E se você acha que não tem uma conta na Azure, você já tem. Provavelmente você tem uma conta Microsoft. E para fazer essa brincadeira, você, lógico, vai precisar de permissão de admin, tanto no Power BI quanto no portal de usuários da Azure ou usuários da Microsoft. Então a gente vai aqui, ó, acessar a minha conta. E o que a gente precisa fazer, então, como eu falei, é criar um novo usuário. Para criar esse usuário, a gente vai vir aqui, ó, nesse hamburguinho e clicar em Azure Active Directory, que é a parte onde a gente cria os nossos usuários. Basicamente o que eu vou criar, então, no lugar de um usuário, eu vou vir aqui em registro de aplicativo, que é o que a gente faz, na verdade, para um Service Principal, não é a criação de um usuário, mas de um aplicativo. Isso aqui não tem nenhum custo para você, então não se preocupa. Vamos clicar aqui em novo registro e eu vou dar um nome para ele de Power BI API. Perfeito, nenhum problema mais. Eu vou vir aqui simplesmente em registrar e ele já vai criar para a gente esse usuário. Show de bola! Já criou o nosso usuário aqui, o que a gente precisa é pegar algumas informações. Primeira informação, essa aqui, ó, ID do cliente. Essa informação do ID do cliente eu vou copiar e vou jogar aqui num bloco de notas que vai estar na minha outra tela. Segunda informação é o nosso ID do locatário. Esse ID do locatário é informação do ID da nossa rede Microsoft, tá? Vou copiar. Outro dado que a gente vai precisar é criar um secret, um segredo para esse cara. Então a gente vai vir aqui, ó, do lado em certificados e segredos, novo segredo, e aqui em descrição eu vou dizer qual é o nome que eu quero. Meu My Secret, vou chamar ele de My Secret. Em recomendado aqui eu vou deixar 3 meses, vou deixar o mínimo possível. Você pode colocar o período que você quiser e adicionar. Fazer isso, ele vai gerar então para a gente aqui um secret e com um valor específico. Vamos copiar e salvar esse valor do secret, porque a gente vai reutilizar esse cara na nossa autenticação. Perfeito, criei o meu Service Principal e o meu secret. O que eu preciso agora é criar um grupo de segurança para colocar esse usuário. Por que isso, Rafael? Porque lá no Power BI Serviço, para eu habilitar a permissão, eu só consigo habilitar para grupos de segurança, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, voltar no nosso menu em Azure Active Directory. Agora eu vou procurar grupos. Novo grupo e eu vou dar um nome para ele. Power BI API, vou dar o mesmo nome. E aqui embaixo em membros, eu vou procurar exatamente o nosso cara lá, ó, Power BI API. Perfeito, ele já aparece aqui, ó, aplicativo. Vamos selecioná-lo e clicar em selecionar aqui embaixo para a gente já selecionar nosso usuário. Aqui embaixo, ó, bem lá embaixo, a gente vai clicar em criar e já criar o meu grupo de segurança. O que a gente vai precisar fazer agora é entrar no portal da Microsoft do Power BI e lá na parte de administração habilitar esse usuário para fazer consultas à nossa API. Então aqui, ó, no meu site eu vou vir em powerbi.com
E a gente vai vir aqui, ó, bem no cantinho direito superior, na catraca, e acessar a opção de portal de administração. Dentro do meu portal de administração, você vai ver que vai ter algumas opções ó, aqui, como configuração do locatário, métricas de uso e etc. O que a gente precisa é configuração do locatário. E eu vou dar um Ctrl F aqui na minha página e vou procurar por API. E ele vai dar várias informações. E uma delas é o que a gente quer, que é a configuração de API de administração. O que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Permitir que os serviços principais usem a permitir API de administração somente leitura. Então eu vou procurar aqui, ó. Vou habilitar, colocar o meu grupo, Power BI API, que é o nosso grupo que a gente acabou de criar. Ele vai aparecer aqui embaixo. Vou clicar e aplicar. Perfeito, já aplicou aqui. Agora esse meu grupo de segurança já consegue fazer requisições ao Power BI. Como é que a gente vai fazer essas requisições? A requisição aqui dentro do ambiente da Microsoft, ela acontece geralmente em duas etapas. Primeira etapa, a gente vai gerar um token de autenticação e na segunda etapa a gente vai fazer a própria requisição em si. Esse token de autenticação ele é necessário para que a gente gere um secret, uma nova chave, que é um Builder Token, para a gente chamar as nossas APIs de administração. Existe uma lista da Microsoft com todas as APIs e basicamente aqui o que a gente vai utilizar são as de admin, tá? São as nossas APIs de admin. E a autenticação, Rafael, como é que eu resolvo isso? Tem problema, vamos vir aqui, ó. Já vou abrir o nosso Power BI. E no nosso Power BI eu vou clicar em obter uma nova fonte e a gente vai usar uma consulta em branco. Já criou a minha consulta em branco, a gente vai vir aqui em cima em editor avançado e eu vou escrever tudo na mão. Para cada etapa, eu vou colocar uma parte do meu código. Por exemplo, na primeira etapa, eu vou chamar de URL e vou passar exatamente a URL de autenticação da Microsoft. Eu já tenho copiado aqui a URL de autenticação, vou colar ela aqui e basicamente ela é o quê? Um login da Microsoft com o ID do nosso locatário, que eu copiei lá na minha empresarial, tá? Naquele aplicativo que a gente criou. Vamos dar uma vírgula aqui e outras informações que vão ser necessárias. O meu body é o dado que eu vou passar na minha consulta, porque a autenticação ela é uma consulta do tipo post. O meu body basicamente vai ser o quê? Uma concatenação de alguns textos, como client underline ID é igual a. Aí eu vou aqui, ó, fazer uma concatenação do próprio texto, concatenação com o meu ID de autenticação, com o meu ID do cliente, tá? Que a gente copiou lá quando a gente criou o nosso item, tem que passar ele como texto, e comercial. Abre parênteses e coloca um i comercial de novo, porque aqui é como se fosse uma concatenação de texto, tá? Essa parte de concatenação realmente dentro do Power Query, às vezes ela é um pouco chata. E grant underline type, que é o tipo de credencial que eu vou utilizar, que aqui é um client credentials, e comercial, que eu continuo concatenando um texto, e source igual a, que você vai passar um textozinho que é https analysis.windows.net/powerbi/api. Continua a concatenação e agora eu vou passar a informação do client underline secret igual a, que nada mais é, agora eu vou concatenar fora o secret que a gente também gerou lá na criação do app. Perfeito, já está com o meu secret criado. Vou vir aqui para baixo e vou colocar a última etapa aqui, body. Eu quero só conferir se o meu Power Query deu certo. Vamos dar um concluído aqui e show de bola. Client ID, um item, grant type, client credentials e comercial, resource igual a https papapá e client secret, que é exatamente o valor do meu client secret. Vou voltar então aqui para o meu página inicial e a gente vai continuar agora o editor avançado. Vou dar uma vírgula aqui nessa última linha, ó. Dei uma vírgula na minha linha e vou dar uma quebra de linha com Shift Enter. O que eu vou fazer agora aqui? Agora sim, eu vou fazer a chamada da API.
Eu vou dar aqui, chamar isso aqui de call, a nossa chamada da API, e a gente vai usar a função de APIs que é a web.contents aqui dentro do Power Query. Na minha web contents, a primeira coisa que ele me pede é a URL, que é exatamente eu vou chamar a primeira etapa como um parâmetro. E se eu passar uma vírgula, ele vai me dar essa opção de options as no label hacker, tá? Então ele me pede algumas opções dentro desse cara como hacker. O que é record, Rafael? É um registro. Registros aqui dentro do Power Query, eles são escritos com colchetes. Então, se eu escrevo colchetes e alguma coisa dentro, eu estou escrevendo um registro, tá? Então, para eu escrever um registro, vou abrir meu colchetes. E se a gente for na documentação da função web.contents, vamos abrir ela aqui, ó. Você vai ver quais são os tipos de options que você pode utilizar. No caso, a gente tem queries, API keyname, headers, timeout, exclude from cache key, retry, manual status handling, relative path e content. As três principais aqui são relative path, content e headers. São as que a gente mais usa o tempo todo. Eu vou utilizar agora nessa primeira chamada um conteúdo, um body da minha chamada. Eu já falei para vocês que essa minha autenticação ela é do tipo post. Sempre que eu faço um post, eu faço uma requisição. A minha requisição ela tem que ter um conteúdo. E esse conteúdo é exatamente aquele meu dado que eu tenho no meu body, que eu coloquei na etapa body, tá? Esse content, vamos chamar aqui, ó, content é igual a... Para a gente passar um content, eu tenho que transformar esse texto que está aqui no meu body em binário. Então eu posso usar a função text.toBinary, que ela vai converter um texto em um binário. Vou chamar body aqui e lá embaixo, no bloco light eu vou chamar a minha última etapa, que é a etapa de call. Vamos dar aqui um concluído e rezar. Beleza, ele vai pedir aqui editar credenciais. No caso, eu vou entrar com a credencial nula, uma credencial anônima, tá? Porque a minha credencial já está dentro da própria chamada. Vamos clicar em conectar e perfeito, ó. Ele gerou um arquivo JSON, vamos dar um duplo clique e já tem a minha informação aqui, ó, no Access Token, que é exatamente o que eu preciso, que é a função do token. Aqui em cima, na minha etapa, se eu vir aqui em editor avançado, você vai ver que ele incluiu uma parte no meu código. Ele incluiu esse código aqui, ó, json.document. Isso aqui não tinha originalmente, o próprio Power BI incluiu quando eu dei um duplo clique lá no JSON. Toda a parte que eu quero é somente aqui do Access Token. Isso aqui é um dado do tipo registro. Então, o que eu posso fazer é simplesmente vir aqui na última etapa call, abrir um colchetes e chamar Access Token. Isso vai fazer com que ele traga apenas o dado de Access Token. Vamos dar um concluído e já tem aqui, ó, Access Token como texto. Eu vou alterar o nome dessa etapa aqui, vou chamar ela de token e vou aqui desabilitar no caso a carga, tá? Esse token eu vou ter que utilizar agora para minha segunda chamada, que são as chamadas da própria API do Power BI. E para a gente chamar uma API, a gente pode ir lá na própria documentação de APIs do Power BI. Então eu tenho aqui, ó, as minhas APIs do Power BI, esses links vão estar aqui na descrição. E como a gente pode utilizar, eu vou usar uma API, por exemplo, para pegar workspaces. Quando eu quero pegar workspaces aqui, na verdade eu quero pegar groups. Então eu vou vir aqui, ó, em groups e tem várias workspaces. Aqui eu quero groups get groups as admin. Então eu quero pegar todos os meus groups, todos os meus workspaces. E é importante que você sempre analise aqui, ó, nas permissões da API que você quer utilizar, se realmente é possível. Como no caso aqui, ó, ele diz que é possível autenticar como CFC Principal. Então, essa é uma API que a gente pode utilizar. Rafael, e as outras APIs que a gente não pode utilizar? Geralmente são as APIs que são necessárias uma alteração, ou seja, uma inclusão de usuário no workspace ou outras alterações. E isso a gente não vai utilizar. É ideal que você não utilize as APIs para fazer inclusão ou alteração, tá? A não ser, claro, que você saiba muito bem o que você está fazendo.
Aqui, ó, na própria documentação, ele vai me dar um exemplo da chamada. Ele diz que eu posso passar um parâmetro do get com essa URL aqui. Então tá tranquilo. O que é que a gente vai fazer, Rafael, agora? A gente vai aqui, ó, criar uma nova consulta, página inicial, nova fonte, consulta nula. Vou abrir o meu editor avançado. E na primeira etapa, eu vou dizer qual é o URL que eu quero utilizar, tá? URL igual a, e eu vou passar aquela URL groups, cifrão, top, e aí ele me passa aqui, entre chaves, esse top, tá? Basicamente o que é que ele diz aqui é para usar uma variável, um valor. No caso eu vou usar o valor de 500. Sempre que tiver essa chave na documentação, é porque ele precisa de um valor para ser passado. URL e a segunda opção, de novo, a minha chamada, ou call, como a gente chamou no primeiro exemplo, vai ser o meu web.contents de quem? Da própria URL, né? URL. E aqui vai mudar um pouco. Na primeira chamada a gente usou o contents. Nessa chamada eu vou usar o headers. E o headers é exatamente o nosso cabeçalho, tá? Nesse headers ele vai ser igual a... Aí eu tenho que passar de novo um outro colchetes. Que nesse colchetes eu vou incluir um parâmetro chamado authorization, que é exatamente a autorização que eu preciso passar no cabeçalho da minha chamada. Então, authorization é igual, e aí eu vou abrir aqui uma chave e passar esse texto aqui, ó, beater, espaço, e vou concatenar com o token. Esse é o padrão de chamada, tá? Uma chamada para aquela API, para aquela URL, que no meu cabeçalho eu vou passar um beater token. Então eu vou concatenar beater, espaço e o meu token de autenticação. Aqui embaixo eu vou chamar o meu chamada e vamos dar de novo aqui o concluído. Ele novamente vai dizer que eu tenho que digitar as credenciais. Novamente a gente vai entrar como anônimo. Vou clicar em conectar. E é importante você verificar que ele pode dar esse errinho aqui, ó. Fórmula Firewall, consulta 1, etapa chamada, faz referência a outras consultas ou outras etapas. Portanto, pode não ter acesso direto a uma fonte de dados, recompile esta combinação. Basicamente, o que a gente vai precisar aqui é permitir que elas recompilem, que elas possam chamar. Então, eu vou aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções, e dentro aqui eu vou vir em Privacidade. E eu vou aqui, nesse caso, desabilitar o sempre ignorar configurações de nível de privacidade. Vou dar um OK e posso mandar atualizar. E perfeito, já listou aqui, né? Ele disse que retornou 107 workspaces. Eu vou clicar aqui na minha lista de workspaces no Value. Vou clicar aqui em Value, show de bola. Retornou aqui 107 registros, né? Vamos lá. Vou transformar isso aqui, página inicial, desculpa, transformar para a tabela. Vamos clicar aqui, criar uma nova tabela, vamos dar um OK. Eu vou simplesmente expandir agora meus registros. Eu quero simplesmente o ID da minha workspace, o name e o estado, tá? Esse state aqui é exatamente como é que ela está. Se ela está ativa, deletada, etc. Vou habilitar somente aqui quem está como ativa e aí a gente já tem a nossa chamada pronta. Poderia brincar aqui com outras chamadas, chamar usuários e fazer essa relação com os usuários da minha workspace, de acordo com o ID. Existe lá a chamada que a gente pode olhar, que é exatamente group, get group user as admin, então é outra chamada, e eu precisaria passar o meu ID de cada um dos grupos pelos meus usuários, ou simplesmente usar aquela outra chamada, também a get group as admin, aqui usando uma expand, que ele tem várias queries possíveis aqui. Por exemplo, ele me pede expandir por usuários. Então, poderia fazer essa brincadeira lá no meu Power BI. Pode voltar aqui, ó, no nosso editor avançado. E na minha URL, eu vou passar aqui um outro parâmetro, que seria o expand users. É users na documentação, bora conferir. Users. Vamos dar um concluído. Se a gente vir aqui em outras etapas anteriores, ó, na coluna expandido, eu poderia simplesmente trazer informação também de users, que não tinha anteriormente. Vamos dar um OK. E ele já traz a lista de usuários de cada um desses minhas workspaces. Vamos expandir aqui, ó, inserir. Ele traz como registro. Eu quero a informação de
e-mail e display name, seria uma etapa, e show de bola, agora eu já tenho também os usuários para cada uma dessas minhas workspaces. E aí você pode brincar aqui indo para vários lugares dentro da nossa API. E essa é a nossa brincadeira de hoje. Se você gostou desse vídeo, novamente, lembrando para você, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, né? Ajudar a dar essa força com seu like. E se tem dúvida, manda aqui, lógico, nos comentários. Grande abraço e até a próxima.